Meus caros, vivam, estamos no penúltimo dia do ano, amanhã é que é o último, e, enfim, está-se a acabar. Mas vem aí um ano novo, porventura com mais boas notícias do que este. Pelo menos vamos mudar de Presidente da República e isso já não pode ser mau. E vamos começar esta escalpelização das últimas desmontadas com este amigo da Sábado que nos vai explicar o que é que está em causa com a investigação do Ministério Público relativamente aos atos do Capitão Iglo, como eu lhe chamo, do Almirante Gouveia Melo. Ele vai explicar tudo porque as coisas não estão muito bem explicadas. Ora, ouçam. Apesar de no ano passado o Tribunal de Contas ter perdoado a Henrique Gouveia Melo a sua intervenção em vários ajustes diretos na Marinha, certo é que o Ministério Público não deu o caso como encerrado e continua a investigar. Em causa estão mais de 50 contratos celebrados entre a Marinha e a empresa PropSkipper, os quais foram aprovados pelo hoje candidato à Presidência da República durante o exercício da função de comandante naval entre 2017 a 2020. Portanto, estamos a falar de um caso que ocorreu, ou vários casos que ocorreram entre 2017 e 2020. Nós estamos em 2025, não esqueçam, daqui a 2 dias já estamos em 2026. O inquérito judicial corre no Departamento de Investigação e Ação Penal de Almada e, ao que a Sábado apurou, após o arquivamento do Tribunal de Contas, a procuradora Sandra Anselmo questionou a Polícia Judiciária Militar, a quem foi atribuída a investigação, se mantinha as conclusões ou as pretendia alterar. Esta entidade respondeu que as mantinha, o que, segundo fonte judicial, indicia que os investigadores encontraram suspeitas de crimes. Questionado pela Sábado, Gouveia Melo garantiu nunca ter sido ouvido neste processo, desconhecendo até se algum dos seus antigos subordinados o foi. Numa investigação ao passado judicial do Almirante, a Sábado descobriu ainda um processo no qual juízes desembargadores do Tribunal da Relação de Lisboa acusaram Gouveia Melo de fabricar notícias. Fabricar notícias é uma coisa de que os jornalistas são realmente especialistas. Não sabia que Gouveia Melo também tinha a sua queda para o jornalismo português, claro. Neste processo há ainda muitos jogos de bastidores na Marinha, com ameaças de eliminação da linha genética de um antigo vice-almirante, Álvaro Cunha Lopes. Muitos golpes palacianos, muitas jogadas de bastidores, isto não é realmente bom. O que também é questionável é que isto apareça, como sabemos, nas campanhas eleitorais. Mas em todas as campanhas eleitorais há coisas destas. Eu, pessoalmente, até fui visado numa pré-campanha eleitoral por causa daquele problema que me foi retirada com a minha votação a favor da imunidade parlamentar para ser ouvido. Era tão urgente, foi no dia 17 de julho e ainda não fui ouvido. Bom, mas serei agora em janeiro, segundo sei. Portanto, meus caros, estas coisas acontecem nas campanhas eleitorais, não têm nenhuma consequência, isto é tudo arquivado, andamos a investigar isto desde 2017, portanto, de que é nada há 10 anos, e no final é tudo arquivado. Mas aparecem nas campanhas eleitorais a pedido de alguém, não digo que é a justiça que trabalha a pedido, mas digo que alguém arranja a forma de que isto saia para a opinião pública, portanto que saiba, como é claro, isto são processos que estão no segredo de justiça, mas é só segredo até quererem. Quando interessa sair para as campanhas eleitorais, o segredo de justiça deixa de existir e, portanto, ficamos todos a saber que há investigações. Bom, é isto que se passa, espero que tenham percebido, porque, enfim, percebe-se um pouco, mas que há aqui coisas, que há aqui matérias importantes. A idade de acesso à reforma avança para os 66 anos e 11 meses, meus caros, portanto sobe mais 2 meses, isto em 2027, mas não deixa de ser curioso, porque ainda aqui há poucos dias soube que uma notícia que dava conta que a esperança de vida em Portugal ia baixar 2 anos, por causa dos cancros descontrolados, do número de doenças cancerígenas descontroladas que estão a aparecer em Portugal, que é um país onde se verifica um grande ou dos maiores números de crescimento de cancro em toda a Europa. Não se sabe porquê, mas a verdade é que acontece isto, também ninguém quer saber porquê. Ora, se a esperança de vida vai baixar os tais 2 anos, como é que se justifica que a idade da reforma que lhe está diretamente indexada possa subir? Não pode, é um contrassenso, é uma coisa contra a outra, é o oposto. Se a idade da reforma
sobe é porque a esperança de vida devia subir, mas não, a esperança de vida vai descer, então a idade da reforma devia descer também. Ou então o Estado está a roubar os portugueses. E esta é a resposta realmente dos mesmos portugueses aos ataques do sistema. O Chega é o partido que mais cresce em dezembro. Obrigado pela confiança. Quem o diz é o nosso presidente André Ventura. Vejam bem que o Chega é o partido que mais cresce, de 16,7 em novembro a 22,6 em dezembro. É o partido que mais cresce. E é isto, como eu digo, como é que o escardume, o ouqueiro e a comunistação social que o propagandeia não hão de estar cada vez mais aterrados. Eu, se fosse um jornalista como eles são, se fosse um opineco como eles são, eu andaria aterrado. Mas como estou do outro lado, estou do lado do progresso, do desenvolvimento e do lado certo da história, farto-me de rir com estes jornalecos, opinecos e outros badamecos. RTP Memória traz-nos uma efeméride, é que o Metropolitano de Lisboa foi oficialmente inaugurado a 29 de dezembro, que foi ontem, com a abertura das primeiras linhas. Ora, foi inaugurado pelo chamado corta-fitas, como se lembram Américo Tomás, no tempo do fascismo. Não esqueçam que é o tempo do fascismo, como dizem os fanáticos e os analfabetos. O metro, portanto, foi inaugurado em 59, um ano antes de eu nascer, no tempo do tal fascismo, tal como os maiores hospitais do país ainda hoje, tirando a Amadora Sintra. Todos aeroportos e portos marítimos, a maioria das linhas férreas e centenas de escolas na província e também nas províncias ultramarinas ou colónias, como queiram chamar, e também os aeroportos dessas colónias e também as linhas férreas dessas colónias. Por quem? Foi tudo inaugurado pelo corta-fitas. Ora, hoje temos um mesmo tipo de presidente, um corta-fitas, mas catavento, comenteco. E perfilam-se mais 3 do mesmo género. O Marcos Mendes, ou M&M's, como eu lhe chamo, que não é mais do que um outro comenteco, embora da segunda divisão, e vai ser um corta-fitas. A única coisa que ele tem na cabeça para mudar Portugal é meter um jovem no Conselho de Estado, que reúne pai uma vez por ano, portanto, para verem qual é a ideia daquele senhor. Depois temos o Capitão Iglo, que não percebe nada de política, parece que é um extraterrestre, vai ser também um corta-fitas, e o Seguro, o Calimero Seguro, que também, coitado, a visão que ele tem para o país é deixar andar e não fazer mal a ninguém, e boa pessoa, e realmente é a pessoa com que mais simpatizo, porque não faz mal a uma mosca. Mas nós não precisamos de quem não faça mal a uma mosca, nós precisamos de quem faça bem a Portugal. É muito diferente, é muito mais difícil. Bom, eu não queria ter nenhum dos 3 corta-fitas como presidente. Vamos ver o que é que vai acontecer. Eu desconfio que vai ser um outro que nunca será corta-fitas e que fará desenvolver Portugal, chamado André Ventura. A Joana Amaral Dias diz que o nome vai constar do boletim de voto. Realmente é uma vergonha, mesmo depois do Tribunal Constitucional ter vetado a sua candidatura. É o mesmo sistema que coloca o nome dela nos votos, que não podia colocar, é o mesmo que a impediu de participar nos debates. Por aí fora ela tem aqui um chorrilho de não das neiras, mas de queixas, e realmente ela tem razão. O que eu espero é que os seus eleitores votem no candidato que está mais próximo de Joana Amaral Dias, embora ela esteja na extrema-direita. Ela sim está na extrema-direita, mas também veio da extrema-esquerda, veio do Bloco da Canhota, do Bloco de Esquerda, que hoje em dia se chama MÉ, que era a Mariana de Esguelha. Hoje em dia já nem vai ter sequer a Mariana, vai ser alguém de Esguelha, não a Mariana. Realmente ela tem razão. Os seus eleitores devem votar no único candidato que luta há 6 anos contra este sistema podre, que é André Ventura. Espero, portanto, que os eleitores de Joana Amaral Dias votem, digamos, não digo a segunda escolha, mas no candidato que está mais próximo, que é justamente André Ventura. E oferta de emprego de um dos maiores grupos empresariais do interior do país, que estão à procura de colaboradores, construção civil, serralharia, carpintaria, hotelaria, marketing e engenharia mecânica. E dá-me a ideia que, tirando a construção civil, ninguém aparecerá para pedir emprego ou para se candidatar a estes lugares. E depois dizem que não há emprego, e depois dizem que é melhor ficar no desemprego. Aqui está o grupo TAV FER, um dos maiores grupos do interior, tirando a Visabeira, será provavelmente até o segundo, um grupo grande, gigante, que tem crescido pela força de um só homem, Fernando Tavares Pereira, e cá temos esta oferta de emprego. Espero que as pessoas possam realmente candidatar-se, porque nós precisamos é de desenvolver o interior e não ter cada vez mais desempregados. Volodymyr Zelensky pede para que, enfim, os Estados Unidos
consiga uma maior segurança durante mais tempo para a Ucrânia e quando todo o mundo, quando toda a Europa de esquerda acusa Trump de querer ser o polícia do mundo, a verdade é que a parte diretamente interessada, que é a Ucrânia, vem pedir-lhe isso mesmo, que seja o polícia do mundo, neste caso, que seja o polícia desta guerra, desta invasão inacreditável da Rússia contra a Ucrânia. Já devia ter acabado, é verdade, o Trump está a fazer... quando falo de Trump, peço desculpa, mas tenho que pôr aqui. Trump já tinha anunciado que iria acabar com esta guerra mais cedo, mas a verdade é que isso não foi possível, e ele continua a fazer aquilo que está ao seu alcance, e mais do que isso. De qualquer maneira, já fez mais ele do que o Biden e os anteriores presidentes dos Estados Unidos da América em termos de paz mundial. Eu acredito em Trump e sei que ele não faz mais porque não pode, mas vai fazer o suficiente para que esta guerra acabe ainda em 2026 e logo no princípio do ano. Vocês vão ver. O meu vídeo de ontem, a segunda parte, teve uma primeira parte e esta é a segunda, no final do dia, na minha página oficial do Facebook, e nesta sondagem a ADKI aproxima-se do PS e o Chega é o partido que mais cresce, como já vimos. Portanto, apesar de se manter na liderança com 29,7%, isso não interessa porque está tudo dentro do intervalo de confiança, da margem de erro. O que interessa é ver que realmente isto é uma chatice, porque o Chega é o partido que mais cresce e isso, meus caros, é a maior dor de cabeça para estes jornalecos, opinecos e badamecos que ficam sem dormir a noite inteira a pensar nisto. Rui Rio acusa o Ministério Público de desrespeitar o princípio da separação de poderes. Eu sobre isto tenho a dizer que nós todos sabemos que Rui Rio há muito vem criticando o Ministério Público pelas suas alegadas arbitrariedades. E por muito que me custe aceitar, as repetidas coincidências das broncas saídas nas campanhas eleitorais parecem dar alguma razão. Agora, isto não quer dizer que seja o Ministério Público a publicitar estes casos no tempo eleitoral. Não. Mas é alguém que tem acesso aos processos e que, porque alguém lhe pede, ou por seu modo próprio, mas de certeza que alguém lhe pede, lança cá para fora estas novidades e sempre em campanha eleitoral, como temos visto. Sempre em campanhas eleitorais. Carneiro apela à desistência de candidaturas da esquerda a favor de seguro. Vejam bem o desespero do PS e do seu líder, que, como vê que o seu candidato não vai a lado nenhum, também foi um candidato apoiado tardiamente, ainda hoje uma mais tardia, para não dizer atrasada, a política do PS o veio apoiar, hoje, no início da campanha eleitoral, só hoje. Portanto, ele vê que se os outros não desistirem, seguro não chega lá. Mas a verdade é que mesmo desistindo, não é com mais 2 ou 3%, com certeza que lá chegará. Mas, de qualquer maneira, será melhor. O que acontece é que os outros candidatos não vão desistir. Nem o do LIVRE, nem o do Berloque da Canhota, nem o do PCP. E, portanto, em princípio, o candidato Calimero, seguro, estará fora da segunda ronda. Todos querem passar o ano na Serra da Estrela, está lindíssima, não há dúvida. Vamos lá, está na hora, ainda tem os diazinhos. E depois os primeiros dias também do ano que vem. A neve levou milhares de pessoas à Serra. É verdade, os hotéis estão praticamente esgotados, no sítio onde há hotéis, para uma passagem de ano em tons de branco. A serra está lindíssima, não percam esta oportunidade. Entrem por Ceia, que é a entrada para a Serra da Estrela, quem vem do norte. Quem vem do sul tem a entrada da Covilhã. E temos aqui uma imagem muito gira da TSF, vejam bem, presidenciais 2026, há um debate na rádio, que é já esta sexta-feira, um debate na Rádio China, como eu lhe chamo, a TSF. Agora vejam em que sítio eles colocam os candidatos. À frente, realmente, dos três mais que aparecem nas sondagens mais à frente, temos o M&M's e temos o Capitão Ígolo. O terceiro não está aqui ao lado. Aqui ao lado está o Judas Cotrim Figueiredo, que é sempre levado ao colinho por toda a comunicação especial para tentar substituir este que está aqui atrás. Este é que devia estar aqui à frente, Ventura, e este devia estar na linha de trás, ou pelo menos na segunda linha, não à frente. Trocaram o Ventura com isto. Ora bem, isto é uma mensagem subliminar, muita gente não dá conta, mas há outra que dá. Eu, por exemplo, dou bem conta de que tudo que vem da TSF é para tentar prejudicar André Ventura. E colocam-no em segundo lugar quando ele até está à frente. Ele vai em primeiro nas sondagens. Vejam, meteram o Judas Cotrim
levado ao colinho à frente em vez daquele que tem melhores resultados nas sondagens. É exatamente isto que eu digo aqui. O jornalista manipulador coloca Judas ao colinho na fila da frente e Ventura, que vai à frente em todas as sondagens, na segunda fila, escumalha da pior. Não há dúvida. Estou a falar do jornalista, não estou a falar dos políticos nem dos candidatos, como é óbvio que não têm culpa nenhuma disto.